Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é domingo, dia do Senhor, segundo domingo da Quaresma, e o Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 9, versículo do 2 ao 10. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinho a um lugar à parte sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão branca como nenhuma lavandeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui? Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu a nuvem e os encobriu com a sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contasse a ninguém o que tinha visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si que ele queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje, narrado por São Lucas, nós vemos que é apresentada a transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus se mostra junto com os discípulos que sempre em ocasiões especiais estão com ele, que é Pedro, Tiago e João, e ali ele sobe a montanha, o Monte Tabor, e ali Jesus se transfigura diante dele. A luminosidade de Jesus, a claridade, a brancura, o tão alvo que Jesus está transfigurado, glorioso, o evangelista vai dizer que as roupas, as vestes ficaram tão brancas como nenhuma lavadeira da terra poderia alvejar. É o Cristo glorioso, aquele que se revela aos seus discípulos, como ele vive hoje e reina no seu reino para o todo sempre, glorioso sentado à direita do Pai. E aqui há um encontro maravilhoso, que é o Antigo Testamento com o Novo Testamento. Jesus está ali, aparece com Jesus na transfiguração, também a figura dos profetas representados por Elias e também a figura da lei representada por Moisés. Ali está presente o Velho Testamento, a história do povo de Deus, e com o Filho Cristo Jesus, o Filho amado, como Deus vai dizer quando a nuvem cobre, e Deus vai dizer: Este é o meu Filho amado, escutai o que ele diz. Pois Jesus vem anunciar a boa nova. Tudo que o Velho Testamento falava de Jesus, revelava o Messias que deveria de vir. E assim é esse Jesus que devemos escutar a voz de Deus, através do seu Filho Cristo Jesus, através do seu Evangelho. Ele que veio anunciar a boa nova do reino de Deus e assim fazer com que nós pudéssemos mudar de vida. Jesus dá a vida na cruz para que nós pudéssemos ter abertas novamente as portas do paraíso. Mas a morte na cruz não é o fim, mas sim a ressurreição, porque, como Jesus mesmo disse, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Então a morte não é o fim, há a ressurreição eterna. Portanto, meus irmãos,
De que forma nós queremos? Será que nós queremos ver assim como Pedro, Tiago e João, que ficaram com medo, não sabiam o que dizer? Assim esse deve ser o anseio de cada um de nós cristãos, aqueles que acreditam na palavra de Deus, aqueles que escutam o seu Filho amado. É um dia se encontrar com esse Cristo glorioso, no seu reino, no reino que Ele preparou para cada um de nós até toda a eternidade. Assim, meus irmãos, esse deve ser o nosso anseio, deve ser o nosso desejo ao escutar a palavra do Filho, para um dia nos encontrarmos com esse Cristo glorioso por toda a eternidade. Esse é o sentido da transfiguração de Jesus, de nos mostrar esse Cristo glorioso, a glória de Cristo, que vive e reina para sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.